Tema 1124 é o tema mais polêmico desse mês. Já deu o que falar. A gente que acompanha na internet os comentários, às vezes muitas revoltas aí, por esse tema do STJ. Tema do STJ que tenta desvendar quem é o culpado. O raciocínio todinho é esse, gente. O que é o tema do STJ? A discussão, saber, primeiro, sobre a questão do interesse de agir, a regra do tema 350, que foi analisada pelo Supremo em 2017. Isso foi votado, batido no martelo, o Supremo exigiu a prévio requerimento administrativo, né, para se poder entrar na justiça. E esse raciocínio também precisa ser esmiuçado, mas nós não vamos entrar nesse mérito aqui. Ele tem como base o seguinte: o acesso ao judiciário, que é um substitutivo de relações jurídicas. Como ele é um substituidor das relações jurídicas que a lei deve reger, ele exige que haja ameaça ou lesão a direito para que ele entre nisso. Não havendo sequer isso, se o INSS fosse analisar, ou melhor, se a Justiça fosse analisar diretamente todos os benefícios previdenciários, ela se tornava um aplicador de política pública direto. Como teria que fazer com o IBAMA, com o INCRA, com as universidades federais, se alguém quisesse entrar com um requerimento lá e podia entrar diretamente na Justiça. Então, evidentemente que perverteria os seus papéis. Ultrapassado isso, há uma discussão no STJ para saber se o pagamento desse valor, quando é reconhecido na justiça, e houve o prévio requerimento ou houve o interesse de agir na justiça, porque o prévio requerimento já foi superado, se o pagamento é desde o requerimento administrativo, ou desde o ajuizamento, ou de outro período em que foi formada a prova no curso do processo judicial. E eu costumo dizer que esse caso aqui não é previdenciário, tá? Está sendo aplicado por direito previdenciário, dada a sua dimensão, mas não é previdenciário. Isso aqui é direito processual civil, é formação de provas e também de quem deu causa a determinada conduta. Por exemplo, e aí que vai a questão da discussão. Os advogados, enfim, quem atua no previdenciário, o próprio segurado, alega recorrentemente que o INSS indefere benefícios sem dar direito de oportunidade. Com base nisso, o INSS cometeu um ato ilegal. Se ele cometeu um ato ilegal, evidentemente que uma inversão judicial desse ato vai anular o ato desde a sua origem. Até aí, é um raciocínio que essa decisão serviu de dica para o INSS evitar esse tipo de conduta. Negar automaticamente não, negar benefícios, a negativa automática é um outro assunto, tá? Negar benefícios de cara sem oportunizar a parte de complementar provas, por exemplo. Mas aí tem o outro lado, o recado dado para o advogado. O que, que é? O advogado, o segurado em si, protocolar ações só com o intuito de ter, ações não, pedidos administrativos só com o intuito de ter o benefício negado, para entrar na justiça e ganhar um retroativo. É os casos, por exemplo, e eu já vi vários casos de advogado, inclusive em audiência, dizer isso, desligar da audiência, depois da audiência falar isso informalmente, alunos falando que entram com ação, pelo menos há muito tempo eu ouvia falar, não sei mais atualmente, agora é virtual, só com a identidade, para pegar o indeferimento, para depois entrar na justiça. E aí a pergunta é, que ponto cada um é o culpado para que se pague retroativamente ou não? E é isso que a gente vai estudar agora. Tema 1124 do STJ, foi julgado agora em outubro, início do pagamento judicial em casos de indeferimento administrativo. Vamos lá. Questão a ser submetida. Caso superada a ausência do interesse de agir, vamos lá. Primeira coisa, interesse de agir, tema 350 do Supremo, tá? O tema trouxe basicamente a obrigação de se protocolar ações no INSS, ter negado para depois entrar na justiça. Professor, é só isso? Tem exceção? Sim. Matérias em que o INSS já de direito já vai indeferir, elas já poderiam ser ajuizadas, também revisão e também excesso de prazo. Se esses casos você protocolou um pedido, está lá há mais de 45 dias, 90 dias, digamos, e o INSS não analisa, aí caracteriza o interesse de agir.
Ah, um pedido de revisão de uma causa que você entrou no INSS já com todos os dados, é, é, concedeu um salário com uma renda de R$ 3.000 e você viu que ele não conferiu algumas rendas que estavam lá, que eram para entrar no cálculo, e aí você pode pedir a revisão já direto judicialmente. É cabível, por exemplo, quando não se computa tempos entre benefícios por incapacidade. Pode acontecer, um exemplo, tá bom? E casos que está patente a negativa do INSS. Por exemplo, a revisão da vida toda, que você já pediu ao INSS, já sabe que o posicionamento era negado, então você já podia entrar na justiça. Superado isso o Supremo analisou. Então o STJ, tendo esse ponto superado, quando que vai ser pago esse valor? Definiu o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios concedidos ou revisados. Vejam, concedidos, benefícios ou revisados, tá? Judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo do administrativo do INSS, se a contar do requerimento ou da citação. Aí, ó, bem aqui é que é o detalhe, gente. Superou, o cidadão entrou com uma ação, com um pedido administrativo, juntou uma identidade e o CPF e o endereço. Foi negado, juntou lá o protocolo de negado, entrou na justiça. Na justiça, o juiz vai fazer o quê? Ele entende que isso aqui é interesse de agir ou não? É isso que a gente vai ter que analisar antes de entender o termo final ou inicial, quiser, dos efeitos financeiros. Então, o STJ ele vai passar a analisar dois pontos aqui. Primeiro, o principal, quem é o culpado, tá? Quem é o culpado de o benefício não ter sido deferido ou indeferido a partir do conjunto probatório que foi colocado. Vamos lá, o cidadão juntou só a identidade e CPF para ser negado. Ele entra na justiça. O juiz recebe o processo ou não? Pode não receber? Eu, como juiz, de regra, e aqui a gente vai ver também que é o posicionamento, não aceitaria, porque foi um indeferimento forçado para poder receber o retroativo, enfim, para poder ser julgado pelo judiciário, tá? E é aqui que o STJ vai ver. Mas digamos que os documentos do INSS sejam apresentados e aí o INSS tenha oportunizado, o cidadão não juntou o documento complementarmente e a justiça vai analisar, por exemplo, por meio de questão não submetida ao crivo, porque você não juntou, por exemplo, tá? Tem casos em que o INSS pode não dar prazo, e aí o culpado é o INSS, mas nesse caso, por exemplo, se paga dois do requerimento ou da autarquia, ou da citação da autarquia. Essa dúvida surge porque a gente tem que saber quem é o culpado da história, por isso tem vários tópicos aqui esmiuçando, mas se você for entender aqui os tópicos, vou voltar aqui. São vários tópicos aqui, gente. O problema é que tudo gira só em um raciocínio só. Quem é o culpado da história? Vamos lá. O cidadão entra com documentos insuficientes, mas se complementar, o benefício seria deferido. Mas ele juntou documentos razoáveis. O cara pediu uma aposentadoria por idade. A gente vai ver isso aqui detalhadamente. O INSS notificou, indeferiu, o cara não juntou, o cidadão não juntou os documentos complementares, chega na justiça, ele junta documentos complementares. O que o juiz analisa dali? Ele analisa que a formação dos documentos na época do INSS poderiam ter sido dados? Se ele tivesse juntado, sim. Juntou ou não, então o juiz pode concluir que, por exemplo, nesse caso, o culpado de não receber retroativo é a parte porque juntou os documentos só na via judicial. É como se o judiciário fosse uma longa-manos de apreciação do direito e visto que no meio do caminho, quem deu causa à não comprovação do direito foi uma das partes. Você entrou com uma ação, o requerimento administrativo, vou fazer aqui nesse desenho aqui, requerimento administrativo, e o INSS nem te oportunizou. E você tinha documentos lá que ia juntar. No meio do caminho você entra na justiça e mostra o juiz, ele não me oportunizou. Aí o juiz, então o errado foi o INSS. Aí pode condenar desde ali. Ou então, no meio do caminho, o INSS oportunizou e a parte não juntou. Estou dando um cenário em que ele tem documentos viáveis complementáveis por outro. Tem vários outros cenários, tá, gente? Tem documentos essenciais que a pessoa pode omitir ou então que o INSS não oportunizou. Nesse caso específico, se o INSS não oportunizou e a pessoa juntou, ele poderia juntou só judicialmente, o juiz poderia entender que o ato do INSS foi ilegal.
Mas se ao contrário, o INSS oportunizou e a parte não juntou, foi juntar só em juízo, o juiz pode concluir que só a partir dali foi formado o seu direito e não pagar o retroativo. Então, a partir desse raciocínio é que a gente resolve toda essa discussão aqui. Inclusive, isso aqui nem é exaustivo, porque vão aparecer vários outros detalhes. Existe um grau de subjetividade aqui muito grande do juiz para ele analisar e concluir que aquele caso era um caso viável ou não de se requerer, ou se o INSS foi ou não culpado na história. Item 1.1, configuração do interesse de agir. É um detalhamento do tema 350, tá? Você pode repetir o que disse? Opa. É um detalhamento do tema 350 do STF, porque a gente tem que detalhar se houve ou não interesse de agir. E aqui, ó, o segurado deve apresentar requerimento administrativo apto. Detalhe, ou seja, com documentação minimamente suficiente para comprovar, para, que possua para viabilizar a compreensão do requerimento. O cidadão juntou só a identidade, é apto? O endereço? Não. Nesse caso, o endereço é um indeferimento forçado e se ele entrar em juízo, é possível que o juiz diga não. Protocole novamente e junte elementos mínimos para que lá, depois de analisado, venha para cá, porque eu sou um substituidor de relações jurídicas. Você peticionar dessa forma não foi suficiente para que a administração pública tivesse um posicionamento. Item ponto 2. 1.2. A apresentação do requerimento sem as mínimas condições de admissão configurando indeferimento forçado, vai levar ao indeferimento por parte do INSS, tá? Então, nesse caso, volta, tem que fazer outro requerimento administrativo, tá bom? O indeferimento, lembrando que isso é muito subjetivo, tá? O juiz pode entender que não. O cidadão juntou aqui uma comprovação de identidade CPF e juntou um TRE para aposentadoria, documento do TRE. Alguns podem entender que aquilo ali foi totalmente inviável, porque se sabe que a prova do TRE é uma prova muito rarefeita. Outros podem entender que é viável já para seguir o processo e analisar a partir dali, complementar provas e condenar dali para frente, ou retroativo ou não. Então, é muito subjetivo o caso, tá? O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado ou omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir. Ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo. Isso aqui é a história que eu estou falando. É praticamente um resumo, mas se veja que ele botou aqui a complementação. Então quer dizer o quê? Se o cidadão juntou só a identidade, pelo que está aqui posto, tá? Já causa o indeferimento, a inexistência de interesse de agir. E se ele é notificado para apresentar e não apresenta, aí continua, completa isso. Professor, mas se eu juntei só a identidade do INSS, já indeferiu, não deu. Pela leitura aqui, aparentemente, parece que o indeferimento vai ser é considerado também forçado e você vai ter que entrar com outro pedido, tá? Quando o requerimento administrativo acompanhado de documentação apta ao seu reconhecimento, porém incompleta para a concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova por carta de exigência ou outro meio. Caso o INSS não faça, o interesse de agir está configurado. Interessante esse ponto. Primeira coisa, artigo que fundamenta o INSS, ou melhor, que obriga o INSS a abrir cartas de exigência nesse caso. Artigo 67 da portaria 993, tá? Portaria 993, para quem não sabe, cuida de processo administrativo previdenciário. Aqui diz o seguinte, professor, dá um exemplo aqui. Você juntou documentações mínimas e não suficientes. Acontece muito isso com pensão por morte, né? Você juntar um pedido de pensão na condição de dependente, por exemplo. Aí você junta lá as certidões de nascimento dos filhos da década de 70. Não são suficientes, porque você não provou que na época do óbito havia convivência marital, convivência de união estável. E eu vou ser notificado para isso, para complementar as provas, e você não complementa. Lá no artigo 180 da Instituição Normativa, exige que tenham pelo menos dois documentos, e um deles tem que ser nos últimos 24 meses antes do óbito,
para fins de comprovação de dependência econômica. Então, digamos que ele não junte nesse caso, aí o INSS indefere e você entra na justiça. Não estou contando o caso em que o INSS não notifica. O INSS notificou e você juntou, tá? Quando o requerimento, vamos lá. Quando o requerimento for acompanhado de documentação apta, é esse que eu estou pedindo, porém incompleta, o INSS tem o dever. Digamos que o INSS notificou a pessoa não juntou o documento, entrou só na justiça e juntou a documentação complementar na justiça, aí já tem configurado interesse de agir, tá? O INSS notificou, ela não juntou documentação, mas ela tinha documentações viáveis de análise, mas não para deferir. Só que nesse caso, a justiça vai apreciar se, nesse caso, o cidadão vai ter direito dali ou retroativamente, porque ele juntou a documentação só na justiça. Provavelmente vai dar só dali para frente e não retroativo, porque a pessoa não juntou o documento na época mesmo notificada. E aí o que ele quer dizer aqui é o seguinte: se o INSS não notificou, indeferiu logo o benefício, porque ela juntou só poucos documentos de união estável e não deu oportunidade para apresentar outros. Aí, esse caso, o culpado do INSS, isso é um bom recado para a autarquia. Para parar de ficar indeferindo benefícios, às vezes chega muito processo para mim, às vezes não, né? Chega processo para mim com uma certa recorrência ou reclamações e o INSS negar de uma vez um benefício já vinculado a um servidor, uma análise manual, não era mais automático, e negar o benefício sem oportunizar a pessoa de juntar